estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Vocês estão prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Ah, que bom! Então, se vocês estão prontos, vamos começar a nos organizarmos. Vamos lá? Para começar, nós vamos organizar os materiais que serão usados na nossa aula. Então, pegue o seu caderno ou a sua folha de papel para fazer as anotações das atividades. Também pegue seu lápis de escrever, lápis colorido, borracha, apontador, aqueles materiais que você costuma usar sempre. E hoje nós vamos também separar 2 tiras de papel, tá? 2 pedaços de papel. Pode ser de papel branco ou da folha do caderno mesmo. Fica a critério de vocês, ok? Nós também vamos precisar de uma mesa ou de uma caixa firme ou um livro para apoiar esses materiais na hora de fazer a atividade, ok? Então agora eu vou deixar um tempinho para que vocês organizem os materiais, coloquem o número da aula, a data e eu já volto. E aí, crianças, conseguiram se organizar? Já organizaram o espaço e o material para começar a aula? Que bom! Vamos lá! Já que está tudo pronto, vamos começar! E para começar, nós vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, a professora mostrou algumas imagens para vocês. Mostrou algumas paisagens, né? E nós conversamos então sobre essas paisagens. Por exemplo, essa imagem que a professora mostrou é a paisagem do Jardim Botânico, uma paisagem com elementos culturais, né? Construídos pelos seres humanos. E aí, a professora localizou em Curitiba o Jardim Botânico. Mostrou qual é o bairro que ele está localizado, em vermelho, e também mostrou os demais bairros que ficam ali próximos ao Jardim Botânico, certo, crianças? Depois, a professora mostrou a Avenida Visconde de Guarapuava, né? Ela ali com todos esses elementos culturais construídos pelos seres humanos, a rua, o viaduto, os prédios, e nós conversamos um pouquinho sobre essa avenida e a importância dela, ok?
Depois, a professora mostrou a imagem da Serra do Mar. A Serra do Mar com suas montanhas, a vegetação e todos os elementos naturais que fazem parte dessa paisagem. Lembram disso, crianças? Que bom! Agora, a professora vai lembrar com vocês daquela cruzadinha que nós fizemos, mostrando ali alguns dos elementos culturais que nós observamos nas paisagens. Vamos lembrar aqui quais foram os elementos culturais. Vamos lá? Então, a professora mostrou lá numa imagem a igreja, a plantação, depois os carros e por último a calçada. Lembram disso, crianças? Ah, que ótimo! Depois que nós fizemos essa cruzadinha, a professora mostrou novamente a Serra do Mar, né? E nós encontramos então esses elementos naturais no caça-palavras. Vamos dar uma olhadinha lá no caça-palavras para relembrar? Nós encontramos o elemento natural mar, montanha e árvores. Vocês lembram dessa atividade que nós fizemos juntos? Foi muito bacana, né, crianças? Depois disso, a professora mostrou para vocês a Escola Municipal Professora Dona Tila Caron dos Anjos, que se localiza ali no bairro do Uberaba, em Curitiba. E nós vimos então, além da fachada da escola, aonde essa escola está localizada no mapa. Lembram desse mapa? Vimos também que perto da escola, olha lá, a professora localizou a escola com uma seta azul. E nós vimos também que perto da escola tem o Rio Belém, né? Então, próximo à escola passa ali o Rio Belém, que está marcado ali nesse trecho do mapa em azul. Lembram disso? Que bom! Depois nós fizemos um tour, né? Nós fizemos um passeio perto da escola, principalmente na rua da frente da escola. E aí nós localizamos a escola Dona Tila e vimos que em frente à escola nós temos um comércio, uma panificadora. Vocês lembram disso, crianças? Ah, que bacana! Depois disso, nós continuamos o nosso passeio ali pelas imediações da escola e vimos então algumas placas de sinalização. Uma delas mostrando que ali é uma área escolar e a outra mostrando que a velocidade máxima permitida ali no entorno da escola é de 30 km por hora, certo? E depois de observarmos as placas de sinalização ali das imediações, nós conversamos um pouquinho sobre a importância do trânsito, né? O trânsito, que é esse movimento de pessoas e de veículos nas ruas, nas avenidas e nas rodovias. Conversamos também que os pedestres também fazem parte do trânsito. São pessoas que circulam de um lugar para o outro a pé, certo? Aí nós falamos sobre os passageiros, sobre os condutores ou motoristas. Lembram de tudo isso? Lembram dessa nossa conversa? Foi muito importante para entender toda essa dinâmica aí que acontece nas cidades, certo? Depois nós conversamos sobre o que é o trânsito e o que são os veículos, né? Vimos que o veículo são máquinas que transportam pessoas ou cargas. E aí a professora mostrou algumas imagens de veículos para vocês. A motocicleta, o trem, o ônibus, o automóvel, a bicicleta e o caminhão. Existem outros veículos, né, que transportam pessoas e transportam cargas, mas a professora citou apenas alguns exemplos, ok? Depois nós conversamos sobre a organização do trânsito, né? Sobre as leis, sobre a sinalização que ajudam a organizar o trânsito, a circulação de veículos e de pedestres. Lembram disso, crianças? Que bom!
Aí nós fizemos duas atividades. Essas atividades que foram feitas na aula passada, elas estão aí no seu caderno? Estão? Se você não conseguiu fazer essas atividades, não fique preocupado, nem preocupada. Você pode fazer ao final da aula, ok? A atividade número 1 dizia assim: descreva ou desenhe como é a paisagem do entorno da escola onde você estuda. E a atividade número 2 dizia: desenhe as sinalizações de trânsito que você observa perto da sua casa ou da sua escola. Foram duas atividades bem fáceis de serem feitas, não foram? Eu achei muito fácil e tenho certeza que você fez com bastante atenção, certo? Mas pergunto para vocês, o que será que eu trouxe para a aula de hoje? Sobre o que será que é essa aula? Vamos ver aqui? Opa, tem uma imagem diferente aqui, de um menino com a mão na orelha ali para escutar, pronto para escutar alguma coisa. Então, eu vou desafiar vocês. Antes de colocar o tema da aula e falar sobre ele, eu vou colocar alguns sons para ver se vocês descobrem qual é o tema da aula de hoje. Vou colocar os sons e fiquem bem atentos. Já já eu volto. E aí, crianças, descobriram qual é o tema da nossa aula hoje? Ah, eu acho que ficou muito fácil. Que sons que vocês escutaram? Vacas, galinhas, galos, porcos. Ah, e o barulho de uma cidade também, né? O vai e vem dos automóveis, dos ônibus e também das pessoas. Então, qual será o tema da nossa aula hoje? Vamos lá? A vida no campo e na cidade. É sobre isso que a gente tem falado já há algum tempo, de algumas características. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa vida no campo e na cidade. Vamos ver quais são as características de se viver num lugar ou em outro. Vamos lá? Então, vejam. No campo, as pessoas moram em casas com áreas amplas, com áreas para brincar, com um quintal grande, espaçoso, que permite que as crianças, principalmente, brinquem bastante e façam diversas brincadeiras ao ar livre. Na cidade já é um pouco diferente. Nós vemos cada vez mais as pessoas morando em prédios, em apartamentos. E as crianças, então, não têm aquele quintal enorme para correr, para jogar bola, para brincar livremente. O que acontece? Essas crianças, elas têm que, então, adaptar brincadeiras para fazer dentro de casa, certo? Então, o jeito de brincar dessas crianças é um pouco diferente, né? De crianças que moram no campo e de crianças que moram na cidade. Vamos continuar? Mais uma imagem.
a imagem que está escrito no campo, o que nós vemos lá? Vemos as crianças colhendo, um senhor ali plantando, outras crianças com cestas. E a imagem que está escrito na cidade? Vemos uma cozinha, provavelmente são pessoas trabalhando na cozinha de alguma lanchonete ou de algum restaurante. Muito bem. Veja, o trabalho que as pessoas desenvolvem no campo ou na cidade é um pouco diferente. Veja que no campo as crianças conseguem se envolver muito mais no trabalho que os adultos estão realizando. Na cidade é um pouco diferente, né? Um trabalhador que está ali na cozinha de um restaurante, ele não pode levar os seus filhos para participar do preparo do alimento. Concordam comigo? Isso mesmo. Então, o trabalho envolvendo as crianças no campo é diferente do trabalho que os adultos realizam nas cidades, ok? Mais imagens para vocês. Olha que interessante! Aquela menina que está ali dando comida para as galinhas, aonde está escrito no campo. E olha ali aquela menina, né, uma adolescente, com um cachorrinho todo de roupinha, na imagem onde está escrito na cidade. O que será que isso tem a ver? Vejam, é comum que as crianças tenham animais de estimação, não é verdade? Você tem um animal de estimação aí na sua casa? Eu tenho um animal de estimação na minha casa. Veja, no campo, os animais de estimação, eles são muito variados. Por exemplo, é comum que as crianças tenham mais carinho pelas galinhas, pelos pintinhos, né? Pelos porquinhos que nascem e termina então se tornando o animal de estimação dessas crianças. Na cidade é um pouco mais difícil da gente ver crianças puxando um porquinho ou uma galinha por aí como sendo seu animal de estimação, não é verdade? Então as pessoas da cidade procuram animais menores como cães, gatos, passarinhos, entre outros bichinhos. E as crianças do campo já gostam de animais maiores, de animais mais diversos, para tratar com mais carinho e torná-lo então o seu animal de estimação, certo? Vamos continuar? Olha lá que interessante a imagem no campo, a criança alimentando as galinhas junto com um outro senhor. E aqui na cidade, a imagem da cidade nos preocupa um pouco, né? Uma criança assistindo televisão. Mas será que as crianças do campo não assistem televisão? Assistem, claro que assistem, mas as atividades que ela tem no meio rural são muito variadas. Termina sobrando pouco tempo para que elas se envolvam em assistir TV ou jogar jogos eletrônicos, certo? Na cidade é mais comum a gente ver as crianças brincando do quê? De videogame, de tablet, de celular, né? E assistindo bastante desenho. Então, o brincar da criança do campo é mais livre, é mais solto, né? E o brincar da criança da cidade, às vezes, é mais dentro de casa com equipamentos eletrônicos, ok? Continuando, no campo, nós vemos ali na primeira imagem que é comum as pessoas cultivarem seus alimentos, plantarem, colherem, né? E na cidade, nós já conseguimos observar que é muito fácil, muito rápido as pessoas irem até o mercado, as mercearias e já comprarem os alimentos processados. Mas professora, no campo as pessoas não consomem os alimentos do mercado e das mercearias? Consomem, claro que sim, mas a gente percebe que no campo as pessoas gostam de produzir seu alimento e de se alimentar de forma um pouco mais saudável, certo? Continuando aqui,
Olha o meio de transporte. No campo, quando as pessoas vão praticar, vão se deslocar por curtos trajetos, é comum que elas usem transportes com animais, né? Carroças puxadas por cavalos ou por burricos. E na cidade, o comum mesmo é que as pessoas usem muito o automóvel, né? Então na cidade, normalmente as pessoas usam o quê? Meios de transporte como automóveis, ônibus, trem, metrô, vans escolares, né? Para se deslocar de um lugar para o outro. Um pouco diferente do campo. No campo, eles também têm automóveis, caminhonetes, ônibus rurais, mas trajetos curtos são feitos com os animais, ou de bicicleta, ou até mesmo a pé, certo? Agora, crianças, vamos fazer a nossa primeira atividade? Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre esse modo de vida do campo e da cidade. Já observamos várias características. Então vamos lá para a nossa atividade número 1. A sua rotina é mais parecida com a vida do campo ou com a vida da cidade? O que vocês acham? Aonde você mora? Pense um pouquinho, anote aí no seu caderno que eu já volto.
E aí, crianças, conseguiram responder a atividade? Tava muito fácil, né? Veja, vou responder por mim. A minha rotina se parece mais com a vida na cidade, né? Eu moro na cidade de Curitiba e me desloco para lá e para cá todos os dias usando o automóvel. E você? O que será que você respondeu? Fiquei curiosa, mas em outro momento você terá a chance de contar, ok? Agora nós vamos usar as nossas tiras de papel. Lembram que eu pedi para vocês separarem 2 pedaços de papel? Isso mesmo. Nesses 2 pedaços de papel, então, nós vamos escrever campo e cidade. Eu vou escrever aqui nas minhas tiras de papel também. Olha lá. Campo. Vejam lá, a professora escreveu campo. E agora a professora vai escrever na outra tira de papel cidade. Olha aqui, escrevi cidade. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aí nas tirinhas de vocês, ok? Mas é um tempo curto, hein? Rapidinho. Escreveram lá campo e cidade nas tirinhas de vocês? Deu tempo de escrever? Ah, eu acho que sim, né? Vocês são espertos, já sabem escrever várias palavras. É verdade isso? Que bom! Então veja, agora a professora vai mostrar 2 meninos, 2 crianças, tá? Um deles é o Francisco, que mora no campo, é aquele que está ali soltando pipa. E outro é o Pedro, que mora na cidade de Curitiba, certo? Eu vou ler algumas frases para vocês e vocês vão tentar descobrir se quem falou aquela frase foi o Francisco, que mora no campo, ou se foi o Pedro, que mora na cidade. E quando você descobrir, você ergue a sua plaquinha lá, se é cidade ou se é campo. Ok, crianças? Combinado? Então vamos lá. Mesmo estando a menos de 5 metros de distância da porta da sala, não conheço o meu vizinho. Ai, 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 veja que frase interessante que um deles falou. Ele disse que mesmo estando a poucos metros de distância do vizinho, ele não conhece o vizinho. Mas que absurdo! Será que essa frase, quem falou, foi o Francisco, que mora no campo, ou foi o Pedro, que mora na cidade? Muito bem, foi o Pedro, que mora na cidade. Joia, crianças! Lembram que a professora falou que na cidade é muito comum que as pessoas morem em prédios, em apartamentos e passem muitas horas do dia fora de casa, né? Então nem conhecem os vizinhos que têm. Vamos continuar? Mais uma frase. Olha lá que eu vou
conferir circulando que é o Pedro que disse essa frase. Vamos para mais uma? Vamos lá? Então vejam lá. A casa do vizinho mais próximo fica a alguns quilômetros, mas ficamos muito amigos e brincamos juntos quase todos os dias. Olha, que diferente essa fala! Agora um dos meninos está falando que a casa do vizinho fica longe da casa dele, né? A alguns quilômetros, mas que mesmo assim eles se conhecem e brincam juntos quase todos os dias. Quem será que falou essa frase? Será que foi o Pedro que mora na cidade ou foi o Francisco que mora no campo? O Francisco que mora no campo. Muito bem! Vejam lá que a professora está circulando. Ok, vocês estão super espertos. Vamos para mais uma frase? Vamos lá? O nascer e o pôr do sol dizem qual é a hora de começar e terminar as atividades do dia. Nossa, que interessante! O nascer e o pôr do sol é que dizem que horas que eles começam a trabalhar, ou a ir para a lavoura, ou então ir para a escola. Olha que interessante! Quem será que falou essa frase? Será que foi o Francisco que mora no campo ou foi o Pedro que mora na cidade? Ah, muito bem! Foi o Francisco que mora no campo. Ótimo! Vocês estão muito espertos. E a professora deu uma dica também, né? Falando do trabalho na lavoura. Isso mesmo. Vamos para mais uma frase? Vamos lá? Então vamos. Aqui a vida é muito corrida e para não perder a hora, uso o relógio o tempo todo. Ai, meu Deus do céu, sobre vida corrida a professora já falou bastante coisa, né? Inclusive deu o exemplo da professora. Quem será que usa o relógio o tempo todo para não perder a hora? Será que é o Francisco que mora no campo ou será que é o Pedro que mora na cidade? Estava até invertido aqui o cidade. O que acontece aqui? Quem é que falou isso? Ah, isso mesmo! O Pedro que mora na cidade. Na cidade a vida é muito corrida mesmo, né, crianças? Muito bem. Vamos para mais uma frase? Aqui dormimos com as galinhas e cada estação do ano nos mostra como e em que vamos trabalhar. Olha que bacana! Eu acho que agora eu nem preciso explicar muito essa frase não. Eu acho que vocês já ficaram bem antenados. Dormir com as galinhas? Será que é coisa do Pedro que mora na cidade? Acho que não, né? Eu acho que é a frase do Francisco que mora no campo. Muito bem! Que interessante, né? Cada estação do ano fala como é que eles vão trabalhar, o que eles vão cultivar, que horas o sol vai nascer, que horas o sol vai se pôr. Muito interessante, né, crianças? Vamos para mais uma frase? Vamos lá? Muitas vezes nem percebemos em que lua estamos. Estrelas? É difícil ver em meio a toda aquela claridade. Ai, 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 aquela claridade, que claridade será que ele está falando? Será que ele está falando da claridade dos postes de energia elétrica que temos nas cidades? Aquela imensidão de luz dos prédios, das casas, dos outdoors. Será? Com certeza, né, crianças? Então, quem disse essa frase foi o Pedro, que mora na cidade. As luzes que tem na cidade, a quantidade de luzes, atrapalha a gente a observar o céu, a ver as estrelas. Então, foi realmente o Pedro que falou isso, certo? Mas agora, vamos para a nossa segunda atividade? Vamos lá? Veja o que a professora trouxe para saber com vocês.
Você acha que a vida na cidade é mesmo tão diferente da vida no campo? Sim ou não? Explique! Então eu vou deixar um tempinho essa atividade aqui para vocês e eu já volto para a gente conversar sobre isso.
crianças, conseguiram registrar a atividade? Ah, que bom! Caso você não tenha conseguido terminar, não se preocupe, depois você termina com calma, tá bom? E aí, o que vocês me dizem? Será que a vida na cidade é mesmo tão diferente da vida no campo? O que vocês acham? Eu acho que é. Eu acho que é bem diferente, né? Me parece que a vida no campo é um pouco mais tranquila, apesar de todas as atividades que se tenha para fazer, né, numa área rural, né? Mas a vida na cidade, essa agitação, esse vai e vem, esse monte de coisa à disposição, também não deixa de ser bem interessante, não é verdade? Muito bem, vamos continuar aqui a aula falando um pouquinho então sobre os meios de transporte e de circulação, que a gente já conversou durante a aula, mas a professora vai retomar rapidinho, certo? Então vejam, a circulação das pessoas. Olha lá que interessante, né? No meio rural, muitas vezes, o transporte é feito por meio de animais. E no meio urbano, esses transportes são os automóveis, os metrôs, os trens, os ônibus, certo, crianças? Vamos passar mais uma aqui, as diferenças entre as paisagens, como a gente observa as paisagens rurais e como é que a gente observa as paisagens das cidades, as paisagens urbanas, certo? Mais uma imagem aqui. E a alimentação, né? Falamos bastante sobre a alimentação. Na cidade, as pessoas costumam comer coisas mais rápidas, né? Comidas rápidas, lanches, comidas prontas, né? Poucas são as vezes que as pessoas preparam o seu próprio alimento, né? Diferente do meio rural, que a pessoa vai lá na horta, colhe o alface, o tomate, a cenoura, faz o refogadinho que tem que ser feito, não é verdade? Muito bem, agora vamos falar aqui um pouquinho, né? Relembrar o que já falamos sobre as brincadeiras. Olhem lá, olha que brincadeiras mais divertidas, né? Lembrando então, no meio rural, no campo, as crianças brincam muito mais ao ar livre, né? As crianças da cidade brincam ao ar livre com menos frequência, certo? E aí a gente percebe o quê? Que a cultura das pessoas que vivem no campo, que vivem na cidade, são diferentes. Eles têm acesso à informação, à tecnologia, mas o estilo de vida, os aspectos culturais que eles preservam são diferentes, certo? No campo, por exemplo, as famílias têm costumes e valores ligados ao cultivo da terra e ao respeito às tradições das gerações. Na cidade, as pessoas também têm o costume de preservar as tradições, mas num ritmo de vida bem mais rápido, certo, crianças? Agora vamos para a revisão da nossa aula, porque nossa aula está chegando ao fim. Vamos lá? O que nós aprendemos hoje? Hoje identificamos o modo de vida das pessoas do campo e da cidade. Também identificamos e comparamos os aspectos culturais das pessoas do campo e da cidade. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima aula!